Beleza. Vocês estão vendo a tela? A partir de agora, vocês têm que me responder pelo microfone, que eu não estou visualizando nada na tela. Sim, professor. Bom, então, hoje a aula é sobre hidrocarbonetos, né? Especificamente a parte de nomenclatura. Então, estou vendo aqui a fórmula estrutural de uma substância, né? Eu percebo inicialmente que ela contém apenas dois elementos químicos, né? Carbono, né? E hidrogênio, diversos átomos que estão arranjados aí dessa forma, né? Eu poderia classificar a cadeia aqui como uma cadeia aberta, né? Cadeia normal, normal não, uma cadeia aberta com ramificações, né? A gente teria aqui uma ramificação. E ela tem uma insaturação. Essa substância que eu estou mostrando, temos apenas sua estrutura, porém, ela tem um nome, né, um nome específico. E a gente vai ver hoje como é que dá esse nome para essa substância, observando a sua estrutura. As regras de nomenclatura servem apenas para hidrocarbonetos, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Ah, professor, mas a gente só viu hidrocarboneto. Isso mesmo. Então, o fundamento aqui é que vocês compreendam como é que se dá o nome de hidrocarboneto, para posteriormente vocês conseguirem aplicar essas regras aqui para essas outras classes de compostos orgânicos, tá? Então, isso é o nosso fundamento, a parte principal aqui, para que vocês compreendam e saibam fazer a nomenclatura. Então, a base aqui é de cadeias normais. Então, isso é semelhante a você montar um Lego. Você vai encaixar as peças e você vai ter um nome do hidrocarboneto no final, somente encaixando as peças. Basicamente, nós temos um começo, um meio e um fim, né? Esse começo, para cadeias normais, que a gente vai ver, diz respeito à cadeia principal, né? O meio, que diz respeito ao tipo de ligação, e o final aqui vai dizer qual é a função que a gente tem. O que cada um indica, né? Então, esse prefixo é o nosso começo, esse infixo é o meio, e esse sufixo é o final. Então, o prefixo vai indicar a quantidade de carbonos que existem na cadeia principal. O tipo de ligação é indicado pelo infixo, né? É o meio. E o sufixo indica qual é a função orgânica. Então, como eu falei para vocês, isso aqui está baseado nos hidrocarbonetos, mas vai servir para outras funções orgânicas. Então, vamos aqui, inicialmente, para o prefixo, né? Quantidade de carbonos na cadeia. Então, se a cadeia tiver só um carbono, prefixo é met. Se a cadeia tiver 2 carbonos, et. Se tiver 3 carbonos, prop. Se tiver 4, but. Se tiver 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. 11, undec. E por aí vai, né? Esses 10 primeiros são os principais, né? Até aqui você tem que obrigatoriamente saber. Depois vocês podem dar uma printada aí na tela e anotar no caderninho de vocês aí essa parte aqui de prefixo, porque vocês vão utilizar para a gente estar montando aí a nomenclatura de alguns exemplos, né? Isso é o mais importante. Vamos aqui para esse exemplo. A cadeia carbônica contém quantos carbonos? Aí você visualiza, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 carbonos, o que eu vou buscar? Eu vou buscar aqui, no número de carbonos, qual é o meu prefixo. Olha só, carbonos 5, né? Pente. Então, 5 carbonos, pente. Então, essa cadeia aqui, ela vai ter o nome iniciando com pente. Olha o prefixo. E lembrando que o prefixo é o nosso começo.
Vocês estão entendendo? Sim. Beleza. E aí nós vamos partir para a segunda parte, né, da nomenclatura, o meio, que é o infixo. O que esse infixo diz? O infixo nos diz o tipo de ligação que há entre os carbonos. Então, para ligações simples, o infixo é AN. Para ligação dupla, o infixo é EN. Para ligação tripla, o infixo é IN. Então, retornamos aqui para a nossa estrutura, né? Contém 5 carbonos, e aí vai para o prefixo pente, né? E aí, entre os carbonos, nós percebemos aqui que só há ligações simples. Então, todas as ligações são simples, então vem o infixo AN. Então, esse hidrocarboneto vai receber o prefixo pente, o infixo AN. E aí fica pentano, né? E aí percebemos aqui que nós estamos montando o nome do hidrocarboneto, lembrando do nosso Lego. E o sufixo diz respeito à função orgânica. E aí a gente tem aqui função orgânica hidrocarboneto, sufixo O, álcool, ol, aldeído al, cetona ona e ácido carboxílico óico. Como nós estamos tratando de hidrocarbonetos, o sufixo aqui vai ser o O. Então percebam que nesse instante aqui nós vamos ter já todo o nome do hidrocarboneto, né? O prefixo mais sufixo mais o infixo. Então, esse hidrocarboneto vai ser, como é o nome? O prefixo, 5 carbonos na estrutura, então o prefixo vai ser pente. Todas as ligações entre os carbonos são simples, então vem o infixo AN, e ele é um hidrocarboneto, portanto, vai terminar em O. Então, o final vocês vão saber hoje, né, como a gente está tratando de hidrocarbonetos, que vai ser sempre O. E aí, como é que vai ficar esse nome? Começo, meio e fim. Prefixo pente, infixo AN e a terminação O. Então, o hidrocarboneto vai ter o nome de pentano. Ok, gente? Ok, galera? Ok, prof. Beleza. Resumindo, né? Aqui diz respeito ao prefixo, né? Número de carbonos. A saturação, que é o tipo de ligação entre os carbonos, é o nosso meio. E a terminação é o sufixo, que indica a função. Tudo explicadinho aqui na tabela. Mas antes disso, eu tive que explicar um por um. Passamos mais exemplos. Vocês anotaram a tabela aí do lado? Vocês conseguiram anotar? Pelo menos a tabela aí dessa daqui, ó. Dá uma printada aí e vamos dar uma praticada, para ver que vocês compreenderam direitinho. Vamos só utilizar isso aqui, ó, sufixo O. Né? E aí vamos ver aqui os tipos de ligação. AN, EN, DIEN, IN, tá? E o número de carbonos na cadeia. Vamos lá. Primeiro passo. Esse hidrocarboneto tem quantos carbonos? 2, né? Então, o prefixo para 2 é et. Prefixo para 2 é et. Temos uma ligação dupla entre os carbonos. Então, o infixo aqui, ele é en. E nós temos apenas carbonos e hidrogênios, né, hidrocarboneto, portanto, ele termina em O. De novo, prefixo, infixo e sufixo. Somando aqui, nós teremos que nome? Eteno. Então, o nome desse hidrocarboneto é eteno. Segundo exemplo, essa cadeia só tem carbonos e hidrogênios, né? E ela vai ter quantos carbonos? 3. 1, 2, 3. Retornando à tabela aqui, prefixo para 3 vai ser o quê? Et para 1, et para 2, prop.
para 3. Observe, e aqui vai receber o nome de prop, tá? Tem um P aqui no final, prop. Observamos aqui uma ligação tripla entre o carbono. Então, ligação tripla vai ser uma ligação tripla infixo in. E a gente vai terminar com hidrocarboneto, né? Só tem hidrogênio e carbono. Então, vai terminar em O. Então, vai ficar pro, in, no. Vamos lá. Prop, ligação tripla in, hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, O. Então, o nome desse hidrocarboneto é propin, certo? Quando tiver mais de 3 carbonos somente em saturações, devemos numerar e indicá-las. Observem aqui, e nessa estrutura nós temos 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Então, prefixo para 4, but. E aí a gente tem que entender o seguinte, professor, eu tenho a ligação dupla. Então, a gente vai ter que numerar a cadeia partindo do lado mais próximo da ligação dupla. Né? Então, aqui, ó, do lado do sentido, esquerda para direita, teremos carbono 1, 2, 3 e 4. Então, o primeiro carbono aqui, o 1, ele tem uma ligação dupla. Então, eu coloco but, tracinho 1, tracinho M, certo? E a terminação do hidrocarboneto, ó. Então, o que eu estou dizendo? Que a cadeia principal tem 4 carbonos, que no carbono 1 tem uma ligação dupla e terminou em O, é um hidrocarboneto. É isso que eu estou dizendo aqui com essa nomenclatura. No segundo exemplo, nós vamos ter semelhante à primeira estrutura, porém, a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, eu tenho que numerar o carbono com a numeração mais baixa. Prefixo para 4, né, but. A ligação dupla está no carbono 2, ó, em, da ligação dupla, e a terminação O, por se tratar de um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é but2N. A numeração deve partir do lado mais próximo da insaturação, né? Ou seja, da ligação dupla ou ligação tripla, caso você tenha essas insaturações no seu composto orgânico hidrocarboneto. Até aí, tá tranquilo, gente? Tudo tranquilo. Pronto. Vocês têm que ter anotado aí, primeiro, a tabelinha de prefixos, os infixos, e para hidrocarboneto só tem que saber que termina com O. É importante, de novo, que vocês tenham esses dois aí primeiros, né? Tabela com os prefixos e infixos. Observamos aqui uma terceira estrutura, né? Essa terceira estrutura aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o prefixo para 6 carbonos vai ser X. Observamos que tem uma ligação dupla e a cadeia tem mais de 2 carbonos. Então, é preciso numerar a cadeia. Como é que eu vou numerar a cadeia? No sentido que esteja mais próximo da insaturação, né? Então, se eu observar aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Só que a ligação tripla, desculpa, está mais próximo aqui do lado esquerdo. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, a ligação tripla está no carbono 2, tá? Só tem carbono e hidrogênio. Então, o infixo aqui, ele é in, pela ligação tripla. Só tem carbono e hidrogênio, então nós vamos terminar em O. E aí, retornando. Prefixo, infixo, né? E o nosso sufixo. Começo, meio e fim. Então, vai ficar X, de 6 carbonos. Posição da ligação tripla no carbono 2, é a ligação tripla in.
e a terminação do hidrocarboneto O. Então, X2-ino. A numeração deve partir do lado mais próximo da insaturação. Só que eu já coloquei no slide anterior, estou só reforçando. Ok, gente? Até aí? Beleza, professor. Pronto. Então, retornando aqui aos conceitos das aulas anteriores, né? Esse hidrocarboneto aqui, por ter ligação tripla, ó, se te desse um nome, você saberia que ele se trata de um alcino. Observe que a gente tem in aqui, ó, para indicar a ligação tripla. E lá no anterior, nós temos em. Então, eu poderia dizer aqui que nós temos um alceno. Olha o infixo aqui, o meio aqui em é alceno. Só que quando eu tiver cadeias cíclicas não aromáticas, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar a palavra ciclo antes do prefixo. Então, vamos pegar aqui esse exemplo, né, e vamos observar quantos carbonos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nome desse hidrocarboneto vai começar com um ciclo, já que a gente forma um ciclo aqui, ó. Você vê o fechamento de um anel, ciclo, né? Prefixo para 5 carbonos é pente, 5 carbonos. Tem uma ligação dupla, então vai receber um infixo em, ligação dupla. E a terminação de hidrocarboneto, né? É, ó, hidrocarboneto. Pronto. Ok, gente? Nesses outros exemplos, como é que vai ficar aqui? Percebemos também aqui, sendo formado um ciclo, dessa vez nós temos 3 carbonos. Então, como forma um ciclo, eu tenho que colocar a palavra ciclo antes do prefixo. Então, vai ficar ciclo. A cadeia tem quantos carbonos? Tem 3. Prefixo para 3 é prop. Tenho só ligações simples, né? Então, vai o infixo an. Tenho apenas hidrogênios e carbonos. Então, o sufixo aqui vai ser O. Então, o nome desse hidrocarboneto vai ser ciclopropano. Ó, cicloprop. E ó, ciclopropano. Você pode também encontrar desta maneira, tá? Tranquilo até aí, gente? Na paz, galera? Se vocês não estiverem entendendo, é importante que vocês falem. Tudo bem? Sim. Beleza. Deixa eu passar aqui. Eu coloquei esse slide em branco só para que a gente pudesse ver outras estruturas, né? Ó, eu vou colocar aqui sem mostrar os carbonos. Isso aqui é para ser uma ligação tripla, tá? Ah, o que eu fiz aqui, cabão? Caramba. Pronto. Isso aqui é uma ligação tripla. Estou colocando assim, porque às vezes, na maioria dos vestibulares, vocês encontram assim, né? Não vem bonitinho como a gente está vendo anteriormente, né? Nos exemplos. Como é que seria o nome desses 3 hidrocarbonetos? Composto 1, composto 2 e composto 3. Como é que seria o nome desse primeiro hidrocarboneto? Então, lembrando, né, que cada vértice e cada extremidade nós temos um carbono. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, lembrando, prefixo mais infixo mais o nosso sufixo. Prefixo para 7 carbonos é "-et", tá? Prefixo "et".
O infixo é o tipo de ligação que há entre os carbonos. Ligação simples tem um infixo AN. Professor, o professor vai disponibilizar esse slide. Claro, com certeza. Perfeito. Ept, tem um T aqui no final, tá? Ept. Aí o infixo AN. Como é hidrocarboneto, né? Você vê aqui só tracinhos aqui, então não tem outro elemento químico, outros elementos químicos, além de carbono e hidrogênio. Então o sufixo aqui vai ser AN. Então o nome desse hidrocarboneto fica heptano, ok? Beleza, galera? Tranquilo. Segunda estrutura. Observe que nós temos ligação dupla, ó. Então, nós temos que numerar, porque tem mais de 3 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu vou numerar em que sentido? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Pelo lado mais próximo da ligação dupla, ó. Então, nós vamos numerar aqui a partir da esquerda para a direita. Então, esse será o carbono 1, esse 2, esse 3, esse 4, 5 e 6. E aí a gente vai colocar o nome. Prefixo para 6 vai ser X. Temos uma ligação dupla no carbono Então vai ser 1. N, né? Isso, N. Aí a gente tem que indicar onde é a ligação dupla. Então, como é no carbono 1, então você coloca 1M. Isso mesmo. E a terminação para hidrocarboneto, a gente sabe que é O. Aí você deixa no finalzinho juntinho, né? Pronto. Então fica X, um N. Um eno. Antigamente, os químicos, antes da nova regra da IUPAC, ficava assim, ó. Hexeno. Eu achava mais interessante, mais bonitinho, né? Então, esse 1 já indicava que a ligação dupla, que vai ser o N, está no carbono 1. Eu achava mais bonitinho. Mas, atualmente, nós temos essa nomenclatura feita desta forma, tá? Professor, sempre vai Oi. ter que indicar onde está a ligação? Pronto, como eu falei, se você tiver mais de 3 carbonos, né, você tem que indicar qual é a posição da ligação dupla ou tripla, tá? E aí a gente vai, ok? Sim, entendi. Pronto. E aí a Professor, gente vai. Oi. por que que naquele ciclo lá não especificou onde era que tinha, não indicou onde é que tinha a ligação? Pronto. No caso daquele ciclo, porque nós temos apenas uma ligação dupla e nós não temos ramificações, né? No caso, se você tivesse ramificação, ligação, outra ligação, nós tínhamos que fazer uma contagem, né? Mas dispensa por ter apenas uma ligação dupla, tá? Daqui a pouco a gente faz um exemplo quando estiver falando de cadeias com ramificações. Então vamos aqui para esse exemplo, inicialmente contando os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então vamos de novo aqui para o prefixo, né? O prefixo vai ser para 10 carbonos, é DEC, né? DEC. Aí seria Ok? da direita para a esquerda agora? Muito bem. Então, o sentido da contagem vai ser da direita para a esquerda, porque a ligação tripla está mais próximo dessa extremidade. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa numerar o resto, né? Aqui eu vou ter carbono 3. Qual é o tipo de ligação tripla? Então, vai DEC. Carbono 3 tem a ligação tripla, então o infixo é IN. E a terminação para hidrocarboneto é O. DEC 3-IN e a terminação O. Ok? Aí, deu para entender, gente, aqui? Sim. Ok, galera? Beleza. Então, se a cadeia,
né, tiver um anel aromático, então você vai colocar o nome benzeno, né? Nesses exemplos aqui, o nome específico vai terminar sempre em benzeno. Então, a estrutura mais simples é essa, que pode ser vista desta forma, né, mostrando todos os carbonos e hidrogênios, ou desta forma aqui. Então, quando você encontrar isso aqui, você tem um anel aromático e a terminação aqui vai ser benzeno, né, caso seja a cadeia principal, que a gente vai detalhar quando estiver falando de cadeias ramificadas. Beleza? Professor, e quando nós tivermos ramificações? E aí a gente vai aumentar um pouco a complexidade, né? Um exemplo de composto orgânico que tem ramificações é o isooctano. Nós percebemos aqui que temos cadeia, é uma cadeia aberta, e essa cadeia é saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos, e ela é uma cadeia ramificada, porque ela tem ramificações, né? Tem carbonos terciários. Aliás, tem um carbono terciário aqui, tem um carbono quaternário aqui. E ligados a esse carbono, nós temos 3 ramificações. E o outro exemplo aqui também tem 3 ramificações. Então, basicamente, a gente só vai começar aqui, antes do prefixo, isso que a gente já viu, então aqui só é repetição, nós vamos colocar o nome das ramificações antes do que a gente já viu, né? Então, o que são essas ramificações? São os substituintes ligados na cadeia principal. Então, se a gente observar aqui, ó, esses 3 circulados aqui são ramificações. E aqui a gente teria uma cadeia principal. Cadeia principal, né? E as ramificações. E, de novo, né? Aqui, prefixo quantidade de carbonos, infixo tipo de ligação e sufixo a função orgânica. E aqui a gente tem algumas ramificações e seus nomes, né? As ramificações elas vão derivar de hidrocarbonetos, e esses hidrocarbonetos têm um hidrogênio retirado. Percebam aqui que a gente tem a CH4, isso aqui seria o metano. Então, tira um hidrogênio, e aí a gente tem aqui a cadeia incompleta. Ó, carbono, ele faz 4 ligações, então aqui só tem 3 hidrogênios. E aí vai ficar esse tracinho aqui, indicando que ele está disponível para formar uma nova ligação. Tá? Então, sai o O, né? Sai o O, aliás, sai o ano, aqui, e aí coloca-se o IL na ramificação. O composto anteriormente era o metano, a gente perdeu o hidrogênio, então o nome da ramificação vai ficar metil. Olha só, esse daqui era o etano, perdeu um hidrogênio, ó, daqui, e aí vai ficar com o nome de etil. Olha o prefixo como é importante, 2-et, né? Ramificação il. Então, as ramificações, elas têm terminação il, de hidrocarbonetos, derivados de hidrocarbonetos. Aqui nós temos o propano, perdeu um hidrogênio aqui, ó, então aqui vai ter o nome propil, ou normal propil, ou N-propil. Aqui seria o butano, perdeu um hidrogênio, então vai ficar com o nome butil, ou normal butil. E aqui a gente tem outros, né? O isopropil, o isobutil, o secbutil, o tercbutil. Depois vocês dão uma olhada aí quando forem fazer a parte de nomenclatura e observar que tem essas partes, né? Ramificações. Então vamos bem devagarzinho aqui. Aqui a tela completa, né? Com o nome de ramificações. E vamos verificar isso na prática. Então, exemplos aqui. Nós temos essa cadeia e uma ramificação. Aqui nós vamos ter assim, a cadeia de 3 átomos lembra o propano. E a ramificação é um metil. Então, o nome desse hidrocarboneto
vai começar pela ramificação, o nome da ramificação. Aí a gente pega o restante que a gente já viu, né? Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo para 3, que é a cadeia principal, prop, só tem ligações simples, am, terminação para hidrocarboneto, ó. Então, vai ficar metil, propano. Outro exemplo, né? Essa cadeia, ela é ramificada e a gente tem um grupo aqui ligado a ela, que é o grupo metil. Em moléculas maiores, deve-se considerar como cadeia principal, ó, atenção para isso aqui, ó, a cadeia mais longa, e a numeração deve partir da posição da ramificação, isto é, para cadeias que só têm ligações simples. Meu Deus, como ficou errado, como ficou feio isso aqui. Ligações simples, tá? Então, como é que eu vou numerar aqui? Partindo do sentido da esquerda para a direita, porque a ramificação está mais próxima aqui, ó. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim como a nossa insaturação, visto no exemplo, em exemplos anteriores, nós temos que colocar onde é a posição da ramificação. Qual é o carbono que está ligado? No carbono 2. Então, nós vamos indicar aqui, ó, 2, e o nome da ramificação, metil, prefixo da cadeia principal para 7, hept, só tem ligações simples, am, e a terminação para hidrocarbonetos é O. Então, fica 2-metil heptano, tá? Aí a gente tem aqui a numeração da cadeia deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam recebam menores números possíveis. Regra dos números, tá? Aqui é o exemplo, né? Como é que a gente partiria aqui para essa cadeia com 7 carbonos? Observe que a ramificação está mais próxima do lado direito. Então, numera-se partindo do sentido direito para a esquerda. E a numeração errada seria feita do sentido esquerda para a direita, tá? Então, aqui, essa ramificação estaria no carbono 3 e não no carbono 5, né? A numeração deve partir nesse sentido. Ok, gente? Ok, ok. Ok. Como é que seria o nome desse composto? É parecido com o outro. Vai lá, Thomason. Como é que seria o nome desse composto? Nós temos 67 pessoas. Alguém sabe como é que seria o nome desse composto? Loane de Castro. Calma aí. Voltando aqui ao slide, como é que seria? Calma aí, né? Vocês têm que dar uma praticada aí. O Marcos Vinícius colocou aqui no chat que era 3-metil. Oh, muito bem, é isso mesmo, né? 3-metilheptano, né? Então, aqui a gente tem a diferença apenas, ó, da localização da ramificação. Nesse primeiro aqui está no carbono 2 e nesse segundo está no carbono 3. Então, só trocar aqui, né? 3-metilheptano. Pronto. E a gente tem aqui, havendo duas ou mais ramificações iguais, usamos os prefixos, ó, ti, tri, tetra, etc. Eu estou fazendo um slide bem detalhadozinho aqui para que vocês possam compreender direitinho, chegar numa prova de vestibular, um Enem, saber fazer a parte de nomenclatura. Exemplos, né? Aqui nós vamos ter essa cadeia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cadeia mais longa possível, ó. E temos duas ramificações, no carbono 3 e no carbono
4. Observamos que as ramificações são iguais. Como é o nome dessa dessas ramificações? Ambas recebem o nome de metil. A numeração é feita no sentido esquerda para direita, tá? Por ficar mais baixo, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu partisse da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Aí ficaria dois números mais altos. Então, aqui nós vamos ter duas ramificações iguais, isso aqui é errado, e o nome vai ficar carbono 3 e 4, temos dois grupos metila. Então, esse di significa dois grupos iguais, tá? O metil é o nome do grupo, e aí depois a gente vai para a cadeia principal, né? EPS para 7, AN para ligações simples e O para hidrocarbonetos. Samuel, bom dia, Samuel. Então, o nome desse composto fica 3,4 dimetil heptano. Note que os números sempre indicam a posição de cada ramificação na cadeia principal, enquanto os prefixos di, tri, tetra indicam a quantidade de ramificações iguais. E aí a gente está percebendo que está ficando um pouco mais complexo, né? Não é tão simples assim, mas também não é tão bicho de 7 cabeças. Dá para entender aqui, né, galera? Sim, sim. Também temos o seguinte, os números são separados por vírgulas, enquanto os nomes são separados por hífens, né? Então, aqui teríamos ramificações e a parte da cadeia principal, né? Havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Muito importante isso aqui. Exemplo, cadeia principal com 7 carbonos. É importante dizer que nem sempre vai ser uma linha reta, tá? Porque ela tem que ser a maior possível. Então, se a gente tivesse, por exemplo, aqui CH2, CH2, CH2 e CH3, a cadeia tem que ser a maior possível, tá? Porque eu tenho 1, 2, 7, né? Se eu fizesse uma curva aqui, ó, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a cadeia principal seria isso aqui, ó. Fazendo essa curva, tá? Pronto. A gente tem duas ramificações diferentes. Primeira ramificação está no carbono 3 e tem o nome de metil. Então, carbono 3 tem o grupo metila. E no carbono 4 nós temos um grupo etil. Então, observamos que são diferentes e temos que obedecer à regra de ordem alfabética. Quem vem primeiro no alfabeto? É o M de metil ou o E de etil? É uma pergunta que eu fiz para vocês. Ué, né? Óbvio. Então, teremos o nome de 4-etil. Olha a separação, né? 3 tem um tracinho aqui. 3-metil. E a cadeia principal? Heptano. 4-etil, 3-metil, heptano. Um dos principais cuidados da nomenclatura IUPAC é considerar sempre como cadeia principal a mais longa. Compare as duas situações a seguir. Ó. Observem que no primeiro exemplo nós temos apenas 6 carbonos. Ó. Tá? E no segundo aqui, que é a mesma cadeia, ambas são a mesma, se nós considerarmos essa curvatura, nós temos 7 carbonos. Então, a cadeia principal é a que tem mais carbonos, tá? Olha só, fazendo a curva aqui, 7 carbonos, e aqui a gente teria uma ramificação. Então, aqui também seria o 3-metil, né? Heptano. Tá? Ok, gente, isso aqui? A Eduardo perguntou no chat se a gente sempre coloca esse 3, 4 só quando tem ramificações ligadas à cadeia carbônica central. Cadeia carbônica. Sim, sim, a cadeia principal, né? A gente coloca 3, 4 só quando tem ramificações. Sim, sim. Essas 3, 4 antes, né, precedem duas coisas.
primeiro, as ramificações e também precedem aonde as insaturações, são as ligações duplas ou triplas, né, as suas localizações. Nós temos aqui, continuando, na eventualidade de termos duas ou mais cadeias do mesmo comprimento, devemos escolher como principal a cadeia mais ramificada. Aqui a gente tem dois exemplos. Ó. Nesse caso aqui, nós temos uma ramificação, ó, aqui só uma ramificação, e nesse exemplo aqui, que é a mesma cadeia, né, o jeito que estão aqui selecionado, nós temos duas ramificações, uma no carbono 3 e uma no carbono 2. Então, a cadeia ela tem que ser a mais longa possível. Quando tiver com um número de carbonos iguais, nós temos que colocar a mais ramificada. Uma ramificação, duas ramificações. Ambas ó, têm 6 carbonos, 6 na cadeia principal, 6. Porém, aqui nesse segundo, ela é mais ramificada, tá? E quando tivermos ramificações... Professor, Oi. voltando aí nessa parte, como é que eu vou saber que essa partezinha que o senhor circulou na parte esquerda é uma ramificação? Porque para mim isso aí tudo seria uma cadeia só e a ramificação seria só de baixo. Como é que eu saberia que essa parte da esquerda é uma ramificação? Pronto, Pedro Júlio. Pedro, assim, você tem que seguir como se fosse uma linha, pode fazer curva, né? Então, a cadeia ela tem que ter o maior número de carbonos possível. E ela tem que ter mais ramificações, tá? Então, se tu pegar aqui, você teria uma cadeia linear, né? E aqui você teria uma ramificação. Ramificação aqui. E aqui você tem uma cadeia fazendo uma curva, né, com 6 carbonos. Você faz isso, ó. Então, isso é a cadeia principal. E o que está ligado nela? É essa parte aqui, que é o grupo metil, e essa parte aqui, que é o grupo metil. Etil, metil. Ok? Professor. Oi. Então, as ramificações, elas são contadas pela localização diferente, né? Na cadeia carbônica. Isso, né? Você vê aqui que é o nome 3 etil e 2 metil, porque você tem que numerar a cadeia no sentido de você identificar onde essas ramificações estão. Porque sem ramificação você teria só aqui o nome hexano, mas como tem ramificações, a gente tem que colocar a posição delas. Aí você faz a numeração mais perto, partindo aí do lado mais próximo dessas ramificações. Então, você vai pegar aqui nesse sentido, de baixo para cima, fazendo uma curva da esquerda para a direita, ok? Ok. E aí, pessoal, quando a gente tem hidrocarboneto com ramificação e insaturação, como é que a gente vai fazer? Puxa vida, simples, né? Nós temos uma prioridade. Primeiro, cadeia principal é a mais longa e que contém a ligação dupla ou tripla. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla ou tripla, independente da ramificação presente na cadeia. Então, temos aqui o primeiro exemplo. Ó. Aqui nós vamos observar que temos uma cadeia ramificada, né, com 6 carbonos, e tem a ramificação desse carbono aqui. Ó. Então, eu vou partir a numeração, vou iniciar a numeração pelo lado mais próximo de quem? Da insaturação. Então, quando tivermos insaturação e ramificação, nós temos as prioridades. Então, a ramificação é a prioridade. Prioridade, ramificação. Ramificação não, desculpa, insaturação. Então, no sentido direita para a esquerda, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, observamos aqui, é a mesma coisa. Ramificações, mais prefixo, mais infixo, mais o sufixo. Ó. Então, no carbono 5, metil, ramificação. Observe que nós temos que colocar a posição também, ó, o 2 aqui, ó, indicando onde é que a ligação dupla está. Então,
5-metil, né? X, que é a cadeia principal, tem 6. Ligação dupla no carbono 2, então fica 2M. E a terminação para hidrocarboneto O, 5-metil, X, 2N. E essa aqui embaixo nós temos a nomenclatura de antigamente. 5-metil, 2-hexeno. Outro exemplo, percebemos aqui que nessa cadeia nós temos uma curva, né? Nem sempre as cadeias são lineares, como nesse primeiro exemplo. Segundo exemplo aqui, nós temos uma curva. Por que vai fazer essa curva, professor? Se a cadeia principal poderia ter esse número de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poderia ter 8. Só que a gente tem que ver esse ponto 2, né? A ramificação aqui seria essa parte com 3, por quê? Porque aqui a gente tem ligação dupla. Então, a cadeia principal tem que ter a ligação dupla, né? Apesar de não ser a mais longa, porque nós temos essa prioridade. Então, o nome do composto ficaria carbono 3, temos um grupo propil, e aí numeração vai partir sempre do lado mais próximo da insaturação. Nesse caso, esse aqui no 1. 3 propil, hept para 7 carbonos na cadeia principal, ligação dupla, né, tá no carbono 1, e a terminação O. Ok, gente? Sim. A numeração da cadeia principal deve ser feita de modo que os números indicativos das posições das ligações duplas e das ramificações sejam menores possíveis. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que quem manda aqui, a prioridade é a ligação dupla. Então, carbono 2 e carbono 6. Eu só poderia contar no outro sentido. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perceba que não, porque aqui você tem, ó, 3 e 7, né? 7 não, desculpa. 3 e 6, ó. A ligação dupla estaria no carbono 6. E no sentido da direita para a esquerda, você tem números menores, ó, 2 e 5. Então, 2 e 5 são menores que 3 e 6. Então, o sentido aqui tem que ser onde resulte em números menores. Ok? Ó, o exemplo aqui, nós temos no carbono 4, grupo metil, prefixo para 8 é oct, né? Aí, nesse caso aqui, vai colocar o AN, pela questão de duas consoantes, ó, o T e o D, então vai entrar o AN. Nas posições 2 e 5, nós temos 2, ó, di. Observe que aqui vai entrar, ó, essa questão de prefixo indicativo de quantidade, então é di. Ligação dupla é em, e a terminação é o. Então, 4-metil, octa, 2 e 5 dieno, tá? Aqui nesse exemplo, nós temos uma cadeia também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daria a mesma coisa, né? O mesmo nome. Não temos ramificações, então fica hexa, né? Por que fica hexa? O A aqui, professor, não é só o hex para 6? Porém, se a gente deixasse sem o A, iria ter um encontro entre, ó, X e o T. Duas vogais, duas consoantes. Então, coloca o A aqui para complementar. Hexa, tracinho, duas ligações, aonde? Nos carbonos, duas ligações duplas nos carbonos, ó. 2 e 5, como são duas, então coloco o di, é o tipo de ligação aqui é dupla, então M, e a terminação, desculpa, di não, vai ser tri, né? 2, 5, tem um 3, né? 2, 3 e 5. Então, vem o tri, ligação dupla
é N, e a terminação é O. Professor, em relação a esse tri aí, ele se aplica tanto às ligações duplas e triplas quanto às ramificações? Justamente, isso mesmo. Se você tiver ramificações, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, CH3, aqui, pronto, aqui eu já tinha 2, né? Então ficaria assim, ó, 4,7, são 2 grupos, né? Então ficaria como é o nome do grupo? Metil. Metil. E aí vem o restante aqui, né? Octa, 2 e 5 dieno. Mais exemplos, ó. Professor, e aquela nomenclatura lá do lado? Nomenclatura do lado. Sim. Essa é hexa 135 trieno. Ah, cara, eu errei bem aqui, né? Mas eu botei foi um 2. É um 1, desculpa. Foi o cavalo que errou aqui. Perdão. É esse nome aqui, hexa 1, 3 e 5 trieno. Mais exemplos, ó. Aqui a gente tem but-1-ino. Aqui a gente vai ter but-2-ino. Aqui nós temos aí a ramificação, né? O número vai partir do lado mais próximo da ramificação não, desculpa, da insaturação, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 4-metil, pente, 2-ino. Aqui vai ter o 2-metil, hex, 3-ino. Cadeias cíclicas com ramificações não aromáticas. Lembrando que a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Então, se você tiver cadeia mista, né, que a gente chama, e tiver uma parte maior sendo aberta, essa parte vai ser a cadeia principal e o ciclo vai ser a ramificação. Então, exemplo aqui, ó, CH3, né, a cadeia principal teria 1, 2, 3 carbonos, forma um ciclo. Então, vai estar metil, ciclopropano. Aqui a gente tem um etil ligado numa cadeia cíclica com 5 carbonos. Etil, ciclo, prefixo para 5, pente, ligações simples, terminação O. Aqui a gente tem, ó, a questão da numeração, né? 1, 2, 3. O professor poderia fazer no outro sentido, sentido anti-horário? Não, porque ia dar um número maior. 1, 2, 3, 4. Então não dá certo fazer desse jeito. Aqui a gente fez um giro para a direita. Existindo duas ou mais ramificações, devemos numerar os carbonos do ciclo partindo da ramificação mais simples, percorrendo o ciclo no sentido horário ou anti-horário, de modo a citar as outras ramificações por números menores possíveis, né? Então, ramificação mais simples é essa, porque só tem um carbono, e essa aqui é mais complexa. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 1 metil, 3 isopropil, depois vocês dão uma olhada, né? Isso aqui é o isopropil. Ciclo, prefixo para 5, pente, an, e a terminação O. Observações. Observação, né? Existem anéis contendo uma ligação dupla, os ciclenos, contendo duas ligações duplas, os ciclodienos, e mais raramente contendo ligação tripla, os ciclinos. A nomenclatura desses anéis são sempre precedidas pela palavra ciclo e lembram as nomenclaturas dos correspondentes calcenos, dienos e alcinos. Então, é a parte lá dos hidrocarbonetos que a gente viu na última aula, né, que tem ligações duplas ou triplas. Ciclopenteno, ó, ligação dupla aqui, ó. Ciclohexa 1 e 3 dieno, duas ligações duplas, e o ciclohexoctino, uma ligação tripla. Dificilmente vocês vão encontrar estruturas assim, né? Você vê mais com questões de estruturas abertas. Deixa eu ver se está finalizando. Está chegando ao final. Hidrocarbonetos aromáticos, professor. Seus nomes são formados pela palavra benzeno, precedido por suas ramificações. A numeração do carbono do anel deve partir da ramificação mais simples e prosseguir no sentido que resulte os menores números possíveis. Então, nesse primeiro caso, não precisamos numerar. Então, vai ficar metil, como temos um anel aromático aqui, benzeno. É o nome mais usado, a gente pode encontrar aí também como tolueno. Tudo isso aqui é chamado de tolueno, tá? Um outro exemplo
você tem um anel aromático e ramificações nesse anel, né, ligados ao anel. Então, vai partir da ramificação mais simples, que é essa, e vai seguir no sentido que resulte menores números possíveis, ó. 1, 2, 3. Poderia ser no outro sentido? Poderia, só que a gente teria números maiores. Então, a ordem vai ser a ordem alfabética, ó. No carbono 3, nós temos o grupo etil, e nos carbonos 1 e 2, nós temos dois grupos metil. Ah, professor, eu teria para esses dois dimetil. Eu vou contar aqui em ordem alfabética o D antes do E? Não, porque esse di é indicativo de quantidade. O que vai valer é o M aqui do metil. Então, primeiro vem o 3-etil, depois vem 1 e 2 dimetil benzeno. No caso de duas ramificações, são bastante usados prefixos orto, meta e para a fim de indicar as posições 1 e 2, 1 e 6, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 4, respectivamente. Então, assim, se tiver a ramificação aqui, no 2 ou no 6, vai receber prefixo orto. Se tiver o 1 e o 3, vai ser meta. O 1 e o 4 vai ser para. Então, exemplos aqui, ó. CH3, CH3. Essas ramificações estariam no carbono 1 e 2, então, estaria em posições orto. Então, o primeiro nome seria 1 e 2 de metilbenzeno, ou o Ozinho, para indicar o orto, né, de metilbenzeno. O outro exemplo, posição 1 e 3, aqui a gente vai ter a posição meta, né, ó. 1 e 3 é meta. Então, vai ficar 1 e 3 de metilbenzeno ou o meta de metilbenzeno. Então, quando tiver o nome meta, você vai entender que é 1 e 3, tá? E, em sentidos opostos, 1 e 4 vai receber o nome de para. Então, seria o para de metilbenzeno. Aqui você tem abaixo o nome comum, né? Para chileno, M chileno, o orto chileno. De vez em quando, né, os hidrocarbonetos aromáticos perdem um hidrogênio, eles vão formar também ramificações. Então, essa ramificação tem o nome de fenil, essa ramificação tem o nome de benzil, essa ramificação tem o nome de toluil, ortotoluil, metatoluil e paratoluil. Lembrando aqui do slide visto anteriormente, né, as posições orto, meta e para. E aí a regra, no geral, vai ser isso aqui. Primeiro a gente tem que ver prioridades, né? Grupos funcionais, depois insaturações e ramificações. Como a gente está tratando aqui só de hidrocarbonetos, a gente vê só esses dois, por enquanto. Quem é que tem prioridade? As insaturações. Aí a gente tem os passos aqui, ó. Identificar a cadeia principal, maior possível, tem um grupo funcional, insaturações, já tinha que ter o maior possível, né? E ter o maior número de ramificações. Numerar a cadeia dos carbonos, né, de acordo com a proximidade da prioridade. E que tenha o menor somatório possível de acordo com as prioridades. 3, identificar os substituintes, ramificações, aí depois vai partir para prefixo, infixo e sufixo. Né? Duas observações: os nomes dos substituintes devem ser colocados em ordem alfabética, os prefixos indicativos de quantidade substituintes não entram na regra. A localização das ramificações, saturações e grupos funcionais devem ser indicados com os números de carbonos correspondentes. É um conteúdo bem grande, né? A gente viu aqui, chegamos a 8h53, bem próximo do final da aula, e é isso, né? É o conteúdo extenso, e agora a gente tem que praticar. Oi, Ederson. O professor vai passar atividade? Eu vou passar atividade para fixar isso aqui, tá? Eu vou colocar daqui a pouco lá no Classroom, ok? Talvez quando eu terminar as aulas aqui das outras duas turmas. Deixa eu fazer a frequência, né? Não saiam, tá? Por enquanto.
fazer a frequência de vocês. Uma guia para a gravação.